Eu convido a igreja que abra suas Bíblias em Mateus capítulo 16, versículo 13. Quem é Jesus para você? Se alguém te perguntar e falar para você, quem é Jesus? Você saberia responder quem é Jesus? Essa é uma pergunta que talvez podemos olhar assim e falar, não, é uma pergunta muito fácil de ser respondida. Quem é Jesus? Mas essa pergunta foi feita para os apóstolos. E é uma pergunta que, falo com vocês, parece ser simples, mas ela não é uma pergunta tão simples de ser respondida. Quem é Jesus para você? Espero que você entenda essa pregação e entenda que eu preciso falar com vocês aqui nessa noite. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu peço a vocês novamente que curvem suas frontes, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Soberano Deus e Pai, santo é teu nome, Deus. Nesse momento, Deus, nós iremos abrir a tua santa palavra. Pedimos, Senhor, que fale conosco. Use, Senhor, a boca desse servo, Pai, mas não para que seja eu falando, mas que seja o Senhor falando neste momento. Que o Senhor possa se revelar a cada um que está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 16, versículo 13 diz assim: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa pergunta que foi feita para Jesus, que Jesus faz para os seus discípulos, é uma pergunta que faz alguma separação. Mas que tipo de separação é essa que essa pergunta faz? Dos íntimos, das pessoas mais íntimas, daquelas pessoas que não são tão íntimas, são mais distantes. Porque para você realmente conseguir falar quem é uma pessoa, você tem que conhecer essa pessoa. É uma pergunta que é difícil de responder quando você não conhece a pessoa. Olha, uma vez, mais para trás, eu via muito esse ditado do pessoal mais velho falando: você só conhece a pessoa quando você come 1 quilo de sal junto com ela. É muito sal, né? É 1 quilo de sal, é muito sal. Mas, irmãos, isso denota o quê? Que precisamos de ter relacionamento para conhecer. Como eu conheço a minha esposa, eu preciso de quê? Relacionamento para conhecer a minha esposa. Nem assim, 100% eu conheço a minha esposa. Eu vou conhecendo ainda com o passar do tempo. Por quê? Nós vamos convivendo com dificuldades, com momentos alegres, momentos tristes, e aí nós vamos ver como que a pessoa reage, quem que é a pessoa. Assim é o relacionamento nosso com Deus. Porque para nós falarmos quem é Jesus para nós e quem é Jesus para toda a humanidade, nós precisamos conhecer Jesus. E sem o conhecimento de quem é Jesus, sem esse relacionamento íntimo, nós não conseguimos falar quem é Jesus. Porque é completamente abstrato a forma que as pessoas do mundo aí fora falam quem é Jesus. Falam que Jesus é aquele que é paz e amor, parece um hippie. Paz e amor, que não veio para ajudar ninguém, e é isso aí. Mas será que esse mesmo é o Jesus? É o Jesus que os famosos, que as pessoas vão lá e botam, quando ganham algum título, botam uma faixa 100% de Jesus, ou faz alguma coisa? Será que esse é o Jesus? Jesus que não julga, que você pode fazer o que você quiser, e esse é o Jesus? Você pode ter uma impressão diferente de uma pessoa. Quando tem basicamente três formas de a gente conhecer uma pessoa. A primeira forma que eu falei com vocês, que vocês precisam estar com a pessoa, que é a forma mais correta. A segunda, as duas próximas formas, que é a forma de impressão sua, ou por alguém falar alguma coisa dessa pessoa. O que seria isso? Isso nós conhecemos como preconceito. Isso é preconceito. O que é um preconceito? Preconceito não é a pessoa lá não gosta de um determinado tipo de coisa. Não. Preconceito é um conceito prévio, tirado antes de conhecer ou de conhecimento de alguma coisa. Isso é um preconceito. Eu sempre convivo muito com mulheres. E mulheres têm essa questão do sentido de ver as pessoas e falar assim: eu não gosto muito dessa pessoa aqui, não. Não sei se aconteceu com vocês já, mas normalmente as mulheres que já convivem têm essa questão de não gostar de uma pessoa antes de ter conversado com a pessoa, só de ter visto a pessoa. Homens normalmente não são assim. Normalmente. Mas esse preconceito, como nós vamos tratar sobre Jesus, ele não vai funcionar. Porque quando Jesus fez a pergunta para eles: quem eles dizem que eu sou? Tá vendo? Eles dizem. É um conceito que eles tinham. Eles acreditavam que Jesus era até João Batista, que tinha morrido. João Batista já tinha morrido. Já tinha se decepado a cabeça dele. Ele já tinha morrido. Elias não estava mais aqui na terra. Jeremias já tinha sido morto.
Então nenhum deles estava mais aqui. Então isso mostra que eles não conheciam realmente quem era Jesus. Jesus é qualquer coisa menos o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Só sabe responder corretamente quem tem intimidade com aquela pessoa. Você só consegue responder se você tiver intimidade com a pessoa. A Bíblia nos revela quem é Jesus, e eu vou pedir para vocês, abram suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Pula para o versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, do unigênito do Pai. Então aqui que a Bíblia vai nos revelar. Jesus, ele não é simplesmente um homem que veio na terra com alguma sabedoria. Não, Jesus é o próprio Deus, porque tudo foi feito por ele. Ele estava no princípio do quê? No princípio da criação de todo o universo. Jesus estava no princípio e ele estava com Deus. E ele fala mais ainda, ele era Deus, o Verbo era Deus. O Verbo aqui está se referindo ao próprio Jesus, a ação criadora. Jesus é o criador de todo o universo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E aí, fala uma coisa que é linda. Por quê? Porque quando Jesus se faz carne e habita entre nós, se cumpre o que ele falou, o que Deus fala com Moisés. Deus queria tabernacular conosco, ou morar conosco. E Jesus vem a essa terra e habita no meio de nós. Jesus, ele veio, participou de todas as mazelas, sofrimentos que os seres humanos passam. Jesus perdeu pessoas queridas. Jesus chorou quando Lázaro morreu. João Batista, primo de Jesus, também faleceu. E foi coisas que nós vamos pegar. Jesus passa por momentos tristes na vida dele. Creio também que Jesus passa por momentos muito alegres na vida dele. E entendendo quem é Jesus agora, melhor, nós podemos agora ir para outra parte. Qual é a outra parte? O que é ser íntimo? O que é intimidade? Fui pesquisar no dicionário o que significa a palavra intimidade. Nós temos basicamente esses significados aqui. Relação muito próxima, amizade íntima, familiaridade, a vida doméstica ou vida cotidiana. Então, como foi com vocês, precisa de contato. Como eu falei com vocês? Não tem como nós falarmos que estamos com Deus se nós não tiramos nem tempo do nosso dia para falar com o Senhor. E isso, irmãos, é uma coisa muito séria. Falar com Deus, ler a palavra de Deus, é a forma que nós temos primária de nós falarmos com o nosso amigo, que é o nosso Deus, e ouvirmos a voz dele através da tua palavra. Qual que é a vontade de Deus para nós através da palavra? Se nós não dedicamos, e uma coisa que eu aprendi é que nós temos 24 horas. E dentro dessas 24 horas nós temos que reservar algum tempo para Deus. Quando nós trabalhamos, nós não pegamos lá e dedicamos 10% do nosso salário, que é o dízimo. Louvou o Senhor para a pregação do Evangelho. Dedicamos as ofertas? Também. Mas também devemos dedicar tempo diário para Deus. Para o nosso relacionamento com Deus, o nosso contato com o Senhor. Porque se não tivermos contato com o Senhor, irmãos, vocês lembram por que Jesus, quando ele estava contando a palavra das 10 virgens, ele fala assim, o que ele fala para as outras 5 virgens que não estavam prontas? Que não entraram para o casamento? Eu não vos conheço. Conhecer. Essa é a palavra. Conhecer. Intimidade. Exemplos de intimidade com Deus que nós temos na Bíblia. Nós temos Moisés. Pelo que a Bíblia nos fala, ele viu a Deus passando por trás da fenda da rocha com toda a sua glória. Elias e Enoque são 2 exemplos de pessoas que Deus tomou para si. Eles nem provaram da morte. Eles foram transladados e foram morar com o Senhor. Davi, a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. E uma coisa interessante sobre Davi, mesmo Davi, o que a Bíblia vai mostrar? Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo o homem segundo o coração de Deus estava sujeito ao pecado. Porque o único perfeito é aquele que viria da descendência de Davi, Jesus Cristo. Daniel também
A Bíblia fala que ele receberia a recompensa dele no futuro. Os apóstolos e tantos outros que eu poderia estar citando aqui para vocês. Os apóstolos, e uma coisa que eu estava falando lá na igreja uma vez, certa vez, que você só consegue entregar a sua vida, a morte, por algo que você consegue confiar, que você acredita, que você tem intimidade e você conhece. Eu contei uma história, que é o seguinte, uma história que eu vi. Tinha um rapaz, teve uma revolução cubana, não sei se você já ouviu falar da revolução cubana, Revolução Comunista Cubana. E essa revolução cubana tinha um rapaz que ele era americano e foi para lá para lutar com os guerrilheiros na revolução cubana. Ele acreditava no comunismo. E ele manda uma carta para a esposa dele. Eu não vou saber exatamente o conteúdo, mas é basicamente o seguinte: eu não vou mais me casar com você. A partir de hoje, eu estou casado com o comunismo. Eu largo tudo e vou viver o comunismo. Como ela não queria se juntar com ele, ela não servia mais para ele. E a partir daquele momento ele se junta à guerrilha lá em Cuba e vive lá. Agora ele falava na carta: eu estou disposto a matar ou morrer pelo comunismo. Você sabe por quê? Porque ele estava convicto daquilo que ele cria. Sabe por que os apóstolos morreram? Praticamente todos, somente João que não morreu, matado. Pedro, a tradição fala que foi crucificado de cabeça para baixo, tantos outros, né? Teve um que foi arrastado até a morte, outro partido no meio. Sabe por que eles tiveram essa coragem disso? Porque eles sabiam que o rei deles, aquele que morreu, ele não estava morto, ele estava ressuscitado. E ele cria tão forte na mensagem do Evangelho, que mesmo que se a morte viesse, ele sabia que Cristo voltaria e ressuscitaria eles. Aleluia. Sabe o que isso me mostra? Uma intimidade. Assim como aquele jovem estava tendo uma intimidade certa com os ideais comunistas, os apóstolos também tinham essa intimidade com a palavra de Deus e com Cristo, o Cristo vivo. Todos tinham intimidade com Deus, pois buscavam ter relacionamento diário com o Senhor. E o que é relacionamento? Basicamente, relacionamento é convivência e frequência. Não tem como ter relacionamento sem convivência e frequência. Abre suas Bíblias, Jeremias capítulo 29, versículo 13. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, como que é a forma que a Bíblia fala? Nós devemos buscar a Jesus de todo o nosso coração. Quando nós buscarmos de todo o nosso coração, nós vamos achar a Jesus. Mas também a Bíblia dá exemplos. A Bíblia não dá exemplos só de pessoas que tiveram contato, intimidade com o Senhor. A Bíblia também nos mostra de pessoas que não tinham relacionamento com Deus e não tinham contato com o Senhor. Quais? Acabe e Jezabel, um dos clássicos. A Bíblia chama Acabe de pior rei de Israel. Jezabel adorava dois deuses, basicamente. Baal e Azerá, que era a principal deusa da terra dela. E eles adoravam outros deuses. Foram os principais opositores de Elias na época que Elias estava na terra. Os partidos judaicos. Quando eu falo partidos judaicos, nós temos os fariseus, saduceus, essênios, escribas e outros. Todos eles não receberam Jesus como Messias. Ananias e Safira, o Novo Testamento fala sobre eles. Faraó também. Quando a Bíblia fala uma curiosidade, a Bíblia fala assim, que Deus endureceu o coração de Faraó. Não é que Deus pegou e endureceu o coração de Faraó, é que Deus entregou Faraó para as suas próprias vontades. E quando Deus entrega Faraó às suas próprias vontades, o que nós encontramos? O pecado contra o Espírito Santo. Faraó chegou num ponto que Deus não falou mais com o coração de Faraó e deixou Faraó fazer o que ele queria fazer. Os Césares, todos os César, Augusto César, Tibério César, Vespasiano César, todos eles foram utilizados por Satanás para perseguir a igreja e para matar diversos cristãos. Nas suas arenas, ou a mais famosa, o Coliseu, que matou milhares e milhares de cristãos. E eu pergunto de novo, quem é Jesus para você? Porque aqueles cristãos que morreram naquelas arenas, aquelas pessoas que passaram ali e foram rasgadas por leões, soldados, usados de tochas vivas, tochas para iluminar, porque Nero fez isso com eles. Elas sabiam que era Jesus para elas. Jerônimo,
de Praga, John Hus, Lutero, sabia quem era Jesus. E eu te pergunto para você, quem é Jesus para você? Sem relacionamento íntimo com o Senhor, não tem como saber quem é Jesus. Lá em João, capítulo 14, versículo 16, tem um versículo muito conhecido. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E isso daqui é mais profundo do que nós talvez possamos compreender. Porque quando nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós entendemos um segredo muito interessante que tinha lá no santuário, quando Deus mandou Moisés fazer um santuário, um tabernáculo, para que ele habitasse no meio do povo. Quando lá dentro do santuário nós temos um lugar chamado Santo dos Santos. Era dividido basicamente assim no santuário. Pátio, que é onde todas as pessoas adentravam. Era o pátio. Entrava-se mais para dentro só onde os sacerdotes e o sumo sacerdote podiam entrar, que era o lugar santo. Esse lugar santo, só o sumo sacerdote e o sacerdote podiam entrar. E uma vez no ano, que era o dia da expiação, ocorria a entrada do Santo dos Santos, que era onde só o sumo sacerdote, que era representando Jesus, poderia estar entrando lá para interceder pelo pecado do povo e assim ter remissão dos pecados. Lá tinha uma coisa chamada Arca da Aliança. Na Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança, tinha 3 coisas. Agora vocês vão entender o porquê que eu contei para vocês isso aqui. Quando Jesus fala que ele é o caminho, dentro da arca tinha uma coisa que lembrava o povo, que guiou o povo no deserto: a vara de Arão. O caminho, mostra o caminho. A verdade, a tábua dos 10 mandamentos. A Bíblia fala que a tábua dos 10 mandamentos era a verdade. Então, a verdade estava dentro do santuário. E a vida, que mais que estava dentro lá? O maná. O pão, o alimento que traz vida. Mas não só isso. O pátio era o caminho para o pecador trazer o seu arrependimento, o seu sacrifício, para mostrar para o Senhor o seu arrependimento e pedir perdão. Ali era o caminho. A verdade se encontrava lá no lugar santo. Mas no lugar santíssimo era onde o pecador achava a vida. Porque acontecia o perdão do seu pecado. E assim poderia ser salvo. E é assim que você e eu achamos perdão pelo nosso pecado. Sabe por quê? Porque Jesus está hoje no santuário que não foi feito por mãos humanas. Lá em Hebreus fala sobre isso. Jesus, ele está no santuário hoje, no Santo dos Santos, orando, falando com o Pai, por cada um de vocês, intercedendo. Ele é o nosso advogado. Lá em 1 João fala sobre isso. Jesus é o nosso advogado. E hoje nós temos livre acesso ao Pai para chegarmos ao Pai e termos perdão pelos nossos pecados. Sabe por quê? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Único. Isso fala lá também em Hebreus. Então, entendendo, olha para você ver a complexidade de quem é Jesus. Jesus, ele não é só uma pessoa que veio da terra. Não, Jesus é aquele que criou todo o universo. Jesus é aquele que estava presente aqui na terra, mas também que morreu para pagar um preço que nenhum poderia pagar. Jesus também é aquele que intercede por cada um de nós. E tem uma história que eu gosto de contar toda vez que eu falo sobre a vinda de Jesus na terra e a morte dele, que é a seguinte. Um rei, ele promulgou uma lei em seu reino. Quem roubasse teria os seus 2 olhos furados. E ele pegou o seu anel, pôs lá no papel da lei e não podia voltar mais atrás. Beleza. Passou-se uns dias, os soldados prenderam um homem que estava roubando. Sabe quem era esse homem? O filho do rei. Chega lá, o filho do rei falou: rei, temos aqui um homem que estava roubando. O rei, manda trazer esse homem. Quando ele foi ver, era o próprio filho. E eles se lembram, o rei, a lei que o Senhor promulgou, falou que se esse homem, se alguém roubasse, ele teria os 2 olhos furados. O que nós faremos com ele? E aí o rei entra em sinuca de bico. Por quê? Ele tinha 2 opções. Ele poderia pegar e matar o filho dele, furar os 2 olhos do filho dele, mas aí todo mundo ia ver, esse rei é bruto, ele é brutal, ele não importa em texto, ele vai cumprir o que está escrito ali. Mas ele também poderia fazer o contrário, igual os políticos do nosso país. Ah, não, é meu filho, eu vou proteger. Então, meu filho não, gente. Mas aí, ele seria conhecido como rei corrupto. Mas não foi isso que o rei fez. Então, o rei perguntou:
É 2 olhos que a lei quer? É 2 olhos que a lei terá. Pode furar os meus 2 olhos. Você sabe quem fez isso por você? Jesus. Porque a regra era muito clara, o que Deus falou com Adão e Eva. Se vocês comerem daquele fruto, vocês vão morrer. Na hora que Adão e Eva comeu, eles saíram do jardim, eles morreram naquele momento? Não. Sabe por quê? Porque a graça foi revelada através de Jesus. Deus tinha um plano. E Apocalipse fala que é o Cordeiro, que morreu desde a fundação do mundo. Jesus estava pronto para vir na terra, sofreu o que não foi culpa dele, para morrer por cada um de nós. E nós voltamos de novo para o texto. Quando foi feita essa pergunta, Jesus faz essa pergunta, Jesus queria entender quem que era ele para os discípulos. Porque as pessoas, ele sabia que falavam várias coisas. Até de chamar Jesus de herege, chamaram. Mas a pergunta que foi feita para eles é: quem sou? Quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta é a pergunta que eu tenho feito para vocês durante o texto, durante a pregação. Quem é Jesus para você? Jesus fez essa pergunta para os discípulos um dia, fez e também fez para mim. Quem é Jesus para você? Contarei um breve testemunho para vocês de vida. Talvez muitos, talvez não, vocês não saibam. Mas a minha vida foi um pouquinho turbulenta em algumas áreas. Eu, desde os 11 anos, desde os 9, eu sei o que é perder uma pessoa, praticamente todo ano. Esses dias para trás eu estava lembrando do meu amiguinho Rafael, que com 11 anos ele se foi. E aquela situação me revoltou bastante naquela época. Mas não foi tanta frequência, né? Todo ano morrendo alguém, até 2017. Em 2017, em janeiro de 2017, eu recebi uma notícia e me ligaram e falaram: minha prima estava chorando e falou que meu primo morreu. Mataram o nosso primo por causa de papagaio. Deram 3 tiros nas costas do meu primo. Em fevereiro do mesmo ano, um amigo meu morreu porque ele teve uma briga com um rapaz 2 anos antes. E esse rapaz, jogando futebol, ele foi visitar a mãe dele, estava morando em Vespasiano, voltou para buscar, para ver a mãe dele. Esse rapaz viu ele, voltou para casa, pegou a arma e matou ele no meio da rua. Em março do mesmo ano, morreu meu pai na fé. Nós já conhecemos, né? Pastor Geraldo. E aquele ano para mim foi bem turbulento. Mas chegamos em 2018, no mês de junho, morre a nossa irmã Margarida. E Deus tinha me dado um sonho mostrando isso. Mas eu não sabia quem era. E não sabia que era uma pessoa tão próxima. E eu não sou muito de sair falando. A Jennifer sabe que eu sou, quando eu vou guardando as coisas e vou estourar, uma hora eu estouro. E eu fui guardando muito sentimento para dentro de mim. 25 de dezembro daquele ano, morreu meu avô. Não tive muito contato com meu avô, parte de pai. Mas ver meu pai sofrendo foi bem complicado. E o pior, que todo isso aqui, da minha família que morreu, por parte de pai, meu primo também é parte de pai, eu que tive que dar notícia. Meu pai estava voltando do trabalho, como fosse hoje. E eu esperei meu pai chegar para dar notícia para ele. Em 19, um amigo meu chamado Lucas foi assassinado lá no Céu Azul. Não sei se vocês viram essa notícia. Na porta da igreja, um rapaz levou um tiro na cabeça. E o homem achou que ele estava namorando com a filha dele, escondido. O Lucas nem namorava com a filha dele. Não teve nem tempo de reação. Em 2020, quando eu comecei eu já estava trabalhando, estava tendo uma situação, estava melhorando, eu estava no estágio ainda de contabilidade, e o meu chefe falou comigo: olha, em março nós vamos efetivar você. E aí eu falei: não, bênção, eu vou poder casar, né, amor? Vou poder casar, vai ser bênção. Aí vem a Covid, e eu fico desempregado. As minhas contas começam a virar uma bola de neve, eu começo a me sentir um zero à esquerda, e começo a me sentir
como se eu fosse um atraso de vida para minha família e para minha noiva na época, hoje minha esposa. Para completar, junho de 2020, a minha avó, por parte de pai, ligava muitas vezes para mim, assim, direto, para orar comigo, para saber como é que eu estava, para conversar comigo. Gostava muito da minha avó. Quando minha avó morreu, eu entrei numa depressão profunda. E eu não conseguia sair do quarto direito. Eu saía do quarto lá para comer, para tomar café da manhã e voltar para dentro do quarto. Para quem sabe onde é minha casa, meu quarto ficava mais ou menos 3, 4 andares do chão, lá embaixo, na rua onde meu tio mora. E eu estava cansado, eu virei para Deus e falei: Deus, eu preciso de uma solução. Eu não sei o que eu faço, eu não tenho mais para onde ir. E eu já cansei de falar com o Senhor, eu estou falando várias vezes, eu me sinto como se ninguém me ouvisse. Me ajuda, porque senão eu vou me matar. E eu estava decidido a pular de lá de onde eu morava, de onde eu estava dormindo, para puxar uma fora. Quem sabe a altura sabe que ia ser morte. Mas na manhã seguinte, um amigo meu lá de Uberlândia, que eu conheci no Atos, em 2020, início de 20, ele me liga e fala: cara, eu não sei o porquê eu estou falando isso com você. Eu venho falar 2 coisas com você. A primeira é que Jesus te ama. Ele não sabia do que eu estava passando, eu pedi a Deus uma resposta. E ele vira para mim e fala assim: Jesus te ama. E a segunda coisa que ele falou comigo: cara, vamos estudar a Bíblia. Eu estou montando um grupo de estudos com várias pessoas do país e nós, nesse momento, vamos começar a estudar a palavra de Deus. Eu queria que você ensinasse a gente. Seja uma das pessoas que vão ensinar. Eu não estava no clima, mas aquela palavra que ele falou comigo, eu entendi que era um recado de Deus. Que Deus, Ele me amava e Ele estava comigo e estava ouvindo a minha oração. E quando eu falo para vocês quem é Jesus para você, porque um dia eu fiz essa pergunta para mim. E num dos momentos mais difíceis da minha vida, irmãos, olha, eu não, desde 2020, desde 2017, eu não sei o que é um ano sem perder alguém. Todo ano morre alguém. Todo ano. Mas, o que me dá força é porque Jesus, para mim, Ele é Deus. Deus o Todo-Poderoso. E Ele se revelou para mim, mostrando que Ele é o Jeová Rafa, o Deus da cura. Também como Jeová Jiré, em tantas vezes e oportunidades da nossa vida, principalmente, né, quando nós estamos casados, Jesus, Ele entrou com providência. Assim, quando chegou no momento, irmãos, teve momentos da minha vida com a minha esposa, em que acabou literalmente a comida lá em casa. Isso foi num domingo, acabou a comida na minha casa. Estava desempregado. E ela virou para mim: enfim, essa aqui é a última refeição nossa. Eu fui para o quarto orar. Não estava com forças nem para ir para a igreja. Uma irmã lá da igreja virou e falou assim: Gabriel, eu preciso conversar com você. Você vai vir na igreja? Eu falei: hoje eu não vou não. Porque como eu sou presbítero lá na igreja, acaba que as pessoas vão conversar muito comigo, vão querer saber, me perguntar algumas coisas. E eu preferi não ir, porque eu não estava com cabeça. Chegou, ela falou assim: olha, então eu posso ir na sua casa? Eu falei: pode. Mas não tem como eu te oferecer nada. Em casa eu não tenho tem como te oferecer nada. Eu falei assim, né? Ela foi lá em casa. Ela falou comigo: Gabriel, realmente está tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Eu falei: então. Olhei para minha esposa, fiquei assim: o que eu falo? Não, mas Deus está no controle de tudo, né? Deus sabe de tudo, tá bem, Deus sabe de tudo. Realmente está bem, Gabriel? Por quê? Aí ela começou a falar comigo que sexta-feira ela sonhou comigo. E Deus mandava ela ir em várias pessoas e pedia às pessoas alimento para formar uma cesta básica. Se a pessoa quisesse ajudar com um alimento, com dinheiro, formar uma cesta básica e levar para minha casa. E ela contou isso para mim, eu não aguentei, né? Comecei a chorar. E ela falou assim: eu estou aqui com a cesta para você. Você realmente não está precisando? Eu falei: eu estou. Irmãos, esse Deus não é qualquer um, não, irmãos. Não é qualquer um outro Deus que as pessoas ouviram falar. E eu falo com vocês, depois disso, eu não ouvi falar de quem é Deus. Eu sei quem é Deus. Porque eu vi, eu conheci, eu sei quem é Deus em minha vida. E essa experiência que eu quero que você tenha, meu querido. Porque lá em casa, Deus supriu até eu arrumar um emprego. Foi 3 meses, praticamente, de comida ali na minha casa. Irmãos, até tilápia, que eu amo, apareceu na minha casa. Desodorante que tinha acabado, tudo, irmãos. Deus proveu tudo, nos mínimos detalhes.
Eu falo com vocês, esse Deus, Ele é a minha paz, meu amigo. Jesus é meu companheiro. Não importa onde você esteja, entenda isso. Jesus, Ele quer ser mais do que uma pessoa, uma personalidade que existiu, que mudou a história do mundo, que marcou, que existe um antes e depois de Cristo. Não, Ele quer ser íntimo de cada um de vocês. Ele quer que você entenda quem Ele é realmente na sua vida. E por último, Ele é meu Salvador. Esse é o meu Deus. Esse é Jesus. Vamos estar cantando essa última música. E eu quero que vocês reflitam nessa música. Porque nós não merecíamos, éramos pecadores. Mas mesmo assim, Jesus Cristo nos amou primeiro. Antes de nós falarmos um sim e aceitarmos, Jesus veio aqui e morreu por cada um de nós. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a brasa tira a pedra que nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? E era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou, os meus pecados levou. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu só tinha os meus pecados pra te oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a brasa tira a pedra que nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não
vida me ofertou, o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Amém. Muito obrigado. Esse é Jesus, aquele que perdoa o pecado e que muitos perguntavam quem é esse. Esse é o nosso Deus. Eu quero convidar vocês a fechar seus olhos nesse momento e fazermos mais uma oração. Soberano Deus e Pai, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, e sabemos que nesse mundo, Pai, temos muitas aflições. O Senhor nunca prometeu facilidades nesse mundo, mas o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós cremos em Tua palavra, que um dia o Senhor voltará para nos buscar. E que todo sofrimento irá cessar, que toda tristeza irá cessar, e que nós realmente seremos felizes para todo sempre. Mas até esse dia chegar, Senhor, continua nos revelando quem é o Senhor, porque nós precisamos de toda a eternidade para entender quem é o Senhor. Nos mostre, Senhor, o Deus de justiça, o Pai de amor que o Senhor é. E me mostre para cada um que está aqui, se apresente a cada um que está aqui e mostre quem é o Senhor realmente, para cada um que está aqui. Em nome do Senhor Jesus oramos e agradecemos. Amém, Pai. Eu quero só ler um texto. O último texto que eu vou ler, e eu já encerro. Eu peço a vocês que abram suas Bíblias em Apocalipse 21, versículo 4. E assim encerra com a palavra aqui. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Se você já passou por um momento difícil em sua vida, creio que todos nós, que temos passado, esse versículo foi o versículo que o Senhor usou para me confortar. Espero que ele sirva para você também, que essa esperança de que a volta de Jesus em breve acontecerá esteja ardendo em vossos corações. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Um dia vai cumprir isso daqui. O que está escrito aqui vai se cumprir. E nós seremos felizes para todo sempre, ao lado do nosso Criador. Amém? Espero ver a cada um de vocês lá. Como meu tio disse, estou me despedindo da igreja, não podia sair embora sem despedir da igreja aqui. Eu cresci, aprendi tudo, praticamente, né? Desde meus... Foi 9 anos eu estou aqui nessa igreja. Sou muito grato a cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Uma das minhas professoras não estão aqui, que é a irmã auxiliadora. Quero agradecer, viu? Tô indo, como eu te falo, para Bahia, vou estudar agora teologia. E daqui 4 anos, se tudo der certo, pastor. Vou me tornar pastor. Então, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. E espero que sempre que eu puder vir, eu possa dar uma passada aqui para ver vocês, tá? Um abraço, muito obrigado. Aleluia. Eu quero convidar a minha irmã Gabriela estar aqui. Vamos fazer uma oração, irmão. Elas vão para este casal. Estará, eu vejo como uma missão, tá?